O FIX11 é o novo ETF da Buena Vista, focado aqui em renda fixa americana. Vamos entender como é que esse ETF funciona, qual que é a ideia geral, em que momentos ele pode ser aplicável aí para a sua estratégia. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar aqui é que em todos os vídeos que eu fiz, eu acho, sobre a Buena Vista, toda vez que eu cito a gestora parceira deles, que eles compram os ETFs, eu falava errado. E eu descobri que não é NEOS, é NEOS a pronúncia certa. Então fica aqui a correção formal aí com o nome da gestora, tá certo? Então, só para deixar esclarecido, tive uma conversa com o Renato Nobile, que é o CEO, um dos donos lá da Buena Vista, para conhecer melhor um pouco a estrutura deles, quem sabe até gravar aqui pro canal. E aí eu descobri magicamente que eu tô falando errado já faz uns 6 meses, peço desculpas aí, mas fica a correção, tá bom? Então o FIX11 aqui da Buena Vista, vamos analisar um pouquinho sobre o ETF em si, mas já vamos antecipar aqui a ideia é que esse ativo brasileiro esteja comprando aqui o ativo ali do exterior, que é o CSHI, tá certo? Que é justamente o ETF da News, que faz aqui uma estratégia muito focada aqui de renda passiva, focada aqui para esses T-bills aqui de 1 a 3 meses. O que é T-bill de 1 a 3 meses? Esse aqui é tipo uma renda fixa praticamente pós-fixada do governo americano, tá certo? Então a ideia aqui é o quê? Ter aqui um ativo relacionado com renda fixa americana, ou seja, em dólares, pagando ali próximo da taxa de juros americano e ainda um prêmio adicional através de uma estratégia de opções que eles fazem aqui em cima do S&P 500. Pô, já comenta pra mim se você investe em renda fixa americana, global ou dolarizado e que tipo de ETF é um instrumento que você usa aí na prática, tá certo? Então eu vou acabar olhando um pouco menos aqui para a solução original da News, a gente vai olhar um pouquinho da estratégia, como é que ela funciona, mas vamos dar uma olhada especial aqui em relação ao ativo brasileiro, que é quem acaba sendo o tema desse vídeo, tá certo? Então analisando aqui um pouquinho do FIX11, que a gente tem um ativo ainda muito novo, tem apenas 8 ou quase 9 milhões de patrimônio líquido, bem recente ainda, a cota está na faixa aqui dos R$ 98, R$100 e também aqui a taxa global dele apontada no site é de 0,38%. Então ainda assim um pouco mais caro do que outros ETFs nacionais, mas muito mais barato do que os outros de renda variável que pelo menos a Buena Vista oferece. Então qual que é a ideia geral desse ativo brasileiro e também lá do CSHI, que é o ativo original do exterior? Então basicamente ali está investindo em títulos do Tesouro americano com esse vencimento de 1 a 3 meses, ou seja, praticamente um pós-fixado, praticamente que só sobe, e ali ele tem uma estratégia com opções de venda, no caso de puts, não de calls, em cima do S&P 500. Então é um pouquinho diferente do que a News, e do que a própria Buena Vista aqui estavam fazendo em relação ao SPY 11, COI 11 e assim por diante. Nesse caso, eles estão fazendo uma put spread que eu vou comentar logo aqui para frente como é que funciona de forma geral. Aqui algumas vantagens que eles colocam no site, você tem de certa forma proteção em moeda forte, ou não você está investindo aí em um ativo com foco em renda fixa em dólares, você vai ter ali basicamente a renda fixa de 1 ano ali, pós-fixada, né, vamos dizer assim, mais um prêmio de risco através ali daquelas opções, e ele tem aquelas vantagens que a gente já sabe de liquidez tranquila em relação à Bolsa Brasileira, não tem come-cotas e assim por diante. Um outro ponto aqui desse ETF é que ele foi classificado como renda variável, apesar dele ser renda fixa. Então, ele cai nas alíquotas de imposto de renda variável, tá? Então, eu sei que tem a história da mudança possível de algumas alíquotas aqui do Brasil. Eu vou considerar aqui o dado antigo ainda, que é 15% de imposto de renda na renda variável, ok? Mas, de qualquer forma, se as coisas mudarem ou não, ele se enquadra como renda variável, porque efetivamente, por ter essas operações com as opções, ele se enquadra ali em um fundo que investe, de certa forma, em derivativos. Então, não é renda fixa pela legislação e pelo enquadramento atual. Então, de forma relativamente simplificada, a ideia aqui de gerar a rentabilidade passiva aqui através das opções é que o pessoal lá da News, justamente com o CSHI, faz essas operações com as opções de venda, tá certo? E já nos outros ativos eram operações ali com opções de compra, eram calls. E aqui no caso eles estão trabalhando com puts. Então, de forma bem simplificada aqui, eles trabalham com algumas puts fora do dinheiro e os vencimentos são semanais. Então, isso tende aí a fazer um giro na carteira de opções para, de certa forma, você ter um pouco mais de controle em relação a esse prazo do fora do dinheiro, dentro do dinheiro e assim por diante. Ainda assim, pode trazer alguma volatilidade porque você está trabalhando com puts. Então, em quedas abruptas do mercado,
aquelas opções que você está vendido vão se valorizar muito. E aquelas que você está comprado tendem a compensar, porém em momentos de quedas muito abruptas, nem sempre elas se acompanham. E no caso, esse fundo ele acaba investindo aqui em tesouro americano de 1 a 3 meses, mas as opções de venda, as puts que ele opera, são todas em cima do S&P 500. Então, você percebe como existem vários elementos que separados já tem uma certa complexidade, e quando a gente coloca tudo isso junto para gerar essa renda passiva, fica ainda mais complexo. Por isso que eu sempre digo, para você, pessoa física, se você não tem muita noção do que está fazendo quando mexe com opções, você não deveria fazer. É muito mais complexo e profundo do que parece, tá? Então, por exemplo, existem algumas estratégias com opções, não é exatamente o que esse fundo faz, só para colocar o pessoal no mesmo nível de conhecimento, pelo menos um conhecimento básico de opções. Então, se você só vende put e não tem o dinheiro para comprar um ativo, você tem um risco, por exemplo, de perda infinita. E se você não tem muita clareza do que tipo de put você está vendendo, para qual ativo, quando que aquilo lá tem que ser exercido, como rolar uma opção, se você não tem todos esses conhecimentos de forma esclarecida, ou você não faz, ou você paga alguém para fazer através de um fundo, através de uma carteira, algum serviço assim. Porque as opções elas acabam sendo derivativos e é um mundo à parte dos investimentos que já beira uma gestão ativa. Então você tem que ter muita clareza e noção do que está fazendo. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Então só comentando aqui a tributação, pelo menos o que está no site, sem considerar a nova medida, que se é que vai ficar ou se não vai, o imposto de renda aqui é de 15%. E aqui tem um grande detalhe. Essas operações com as opções ali, a put spread que a NIOS faz ali com o CSHI, e de certa forma a gente está replicando aqui, né, a nossa versão brasileira, através ali dos estudos que a Buena Vista fez, eles consideraram que efetivamente não valeria a pena pagar essa renda, esse ganho de capital, vamos dizer assim, através dos dividendos, tá? Então lá no exterior, o CSHI, ele paga mensalmente aqui esses dividendos, vamos dizer assim. Mas aqui no Brasil, a Buena Vista acabou optando por não pagar, para não ter aquela incidência dos 15% de imposto de renda nos dividendos nacionais. E como a Buena Vista ela tem uma parceria entre empresas lá com a NIOS dos Estados Unidos, ela consegue pegar os rendimentos que a NIOS gera sem pagar imposto e a própria Buena Vista reinveste dentro do fundo. Ou seja, eles miram aqui uma rentabilidade de dólar, mais renda fixa americana no caso, mais 1 a 1,5% mais ou menos. Então, por exemplo, esse documento aqui eu recebi lá da Buena Vista, é um material publicitário com alguns estudos. Acho que se vocês quiserem é só entrar em contato com eles que eles passam. E eles trazem aqui alguns gráficos e alguns estudos, tá certo? Porque a ideia do CSHI, do Fix 11, segundo a própria Buena Vista, é justamente superar a rentabilidade pós-fixada de renda fixa americana, que hoje está ali na faixa dos 4,25 ao ano, mais ou menos. Então, superar esses 4,25 com mais 1% ou 1,5%, dependendo dos cenários aí, das condições de mercado. Então, eles colocam aqui esses gráficos no material publicitário, então eles deixam aqui o Fix 11, no caso o CSHI e o SGOV, que são esses títulos de curtíssimo prazo, então eles colocam aqui, basicamente aqui em branco, justamente ali está o CSHI, que basicamente é o Fix 11, e aqui a gente tem, mais em verdinho, amarelinho, a renda fixa americana aqui de 0 a 3 meses, que é praticamente o pós-fixado, tá? Então eles puxam aqui dados desde 2022 nesse backtest, e atualmente aqui eles têm essa rentabilidade maior. Vocês notaram aqui uma certa volatilidade em determinado momento, né? Justamente por conta das operações com as puts. Já vamos ver no detalhe um pouco mais disso. Lembrando que esse gráfico aqui está todo em dólares. Que eles reforçam a questão de estarem investido majoritariamente nesses títulos do Tesouro, com vencimento de 1 a 3 meses de bills, ou seja, extremamente curtos os títulos, e ainda usando aqui essas opções de venda que são as puts sobre o S&P 500. Então toda semana tem esse giro das opções, esse controle que eles fazem de forma ativa para gerar essa renda passiva, para irem balanceando aquele portfólio. E aqui eles mesmos falam que a ideia geral aqui do Fix 11 e do CSHI, no caso, que basicamente é a mesma coisa, né? Vocês entenderam, é que eles querem justamente entregar ali esse retorno superior aos T-bills entre 1 e 1,5% ao ano, segundo eles mesmos, em relação aqui a esses prêmios de risco que a estratégia com as opções ela gera, tá certo? Isso aqui mesmo em ambientes de taxa de juros mais baixos, segundo eles. Então, qual que é a ideia que eles estão tentando fazer aqui?
através das puts, essa rentabilidade dos prêmios ali que estão gerando, você vai ter ali 1 a 1,5% a mais, né? Essa é a ideia geral da estratégia, a mais do que a renda fixa de um ano ali. Então a ideia deles aqui é justamente entregar, pelo menos nesse momento, algo entre 5% e 6% ao ano. Por quê? Porque a taxa de juros americana atualmente está ali em 4,25%. Então se você somar ali mais 1,5%, pode ser que chegue entre 5% e 6%. Obviamente tem algumas variações, né? Não é ultra perfeito, mas essa aqui é a ideia geral do ativo e a proposta do produto deles, tá certo? Aqui eles reforçam que o FIX11 não vai realizar a distribuição mensal de proventos, justamente por conta, assim, vamos lá, se você tem, né, 1,5%, 1% numa rentabilidade anual, se você paga isso mensalmente, o que acontece? Então você vai estar pagando aí, sei lá, 0,1% ao mês, olhe lá, né? Depende muito. E ainda sobre isso vai ter o imposto de renda brasileiro. Então eles estão optando aqui por não fazer essas distribuições e reinvestir tudo pela eficiência tributária. Então esse aqui é um ETF ultra focado em renda fixa americana, mas com essa operaçãozinha a mais para tentar ter 1,5% além da rentabilidade dos T-bills ali de 1 a 3 meses. Então é basicamente a renda fixa americana pós-fixada, mais esse prêmio de risco ali por causa das opções de venda, as puts que eles fazem as negociações. Nisso tudo não paga dividendos, porque ele reinveste tudo automaticamente, e você tem também o impacto da valorização do dólar. Eles reforçam que o FIX11 está sujeito aqui a 15% sobre o ganho de capital, que seria o imposto de renda antes ali da MP, tem que ver como é que vai ficar aquilo. Esse material eu recebi já faz 1 ou 2 semanas, então não está 100% atualizado, mas pelo menos é o que está no site também. E eles mostram aqui a rentabilidade comparada do CDI e do FIX11 já convertido para reais, justamente por conta aqui do FIX11 na nossa bolsa, ele também oscilar junto com o dólar. Então eles mostram aqui, através do print, aqui justamente, né, tá como NIOS CSHI, é justamente o FIX11, e aqui a gente tem aqui a taxa de juros brasileira tipada que eles falam, né? Isso aqui ele puxou da Bloomberg, daí é uns nomes meio diferentes. Enfim, mas basicamente eles puxam um histórico aqui gigantesco, 2011, ok? E aí ao longo desse tempo todo aqui o CDI é essa linha mais de baixo, e aqui em cima é justamente a variação do dólar mais esses prêmios de risco, né? Justamente seria o FIX11. Então claro, aqui a gente tem um impacto gigantesco do dólar por si só, mas eles querem aqui justamente mostrar que ainda assim estaria batendo aí o CDI, né? Já convertendo aqui para reais. E eles mostram aqui a mesma coisa em dólares. Esse aqui é bem interessante na realidade. Esse aqui é um gráfico que o pessoal tem dificuldade de entender. Então, é o tipo de coisa que eu até falo muito pouco aqui no YouTube, né, e lá nas comunidades, com as análises avançadas, também nas carteiras recomendadas. Talvez eu deveria começar a falar mais sobre isso. É um assunto um pouco mais avançado. Mas basicamente, o ideal no mercado financeiro, que a gente fala as boas práticas, é a gente sempre comparar os investimentos em dólares. Então, claro, você tem que comparar com a mesma moeda, isso é nítido, né? Então, se você compara tudo em reais ou tudo em dólares, ok, você vai ter uma leitura similar, mas o ideal mesmo é você sempre comparar as coisas em dólar, tá? Esse é o melhor dos mundos, vamos dizer assim, é a melhor prática que existe. Então, o que a gente tem aqui? Justamente aquela linha, essa linha mais branca é, de novo, o FIX11, essa linha mais verde, amarelada, eu tenho um pequeno grau de daltonismo, então as cores às vezes eu me confundo, ela é para ser o FIX11, tá certo? E aqui, de certa forma, o que eles querem mostrar é que ao longo do tempo, desde 2011, a renda fixa ela foi se valorizando. Houveram aqui alguns momentos de volatilidade e quedas, justamente por conta daquelas operações com as opções, mas a tendência é seguir um pós-fixado americano. Já o CDI, que também se valoriza no longo prazo, que é essa linha de baixo, por que ele está caindo tanto assim aqui, né? Por que esse gráfico mostra isso? Porque justamente é a questão do dólar. Então, toda vez que o dólar se valoriza, você que está ganhando dinheiro apenas em CDI, teoricamente você está perdendo rentabilidade para o exterior, tá certo? Então, é até assustador aqui, né? Cara, passaram aqui mais de 10 anos, tinha momentos que estava no 0 a 0 ainda. Por quê? Porque o dólar ele acabou se valorizando muito mais, compensando aí todo esse benefício da renda fixa do CDI, tá? De certa forma, é mais ou menos assim que a inflação funciona no Brasil, né? Por isso que é tão importante você ter alguma exposição em investimentos internacionais, seja pelo Brasil ou seja diretamente investindo fora. Ambas as soluções são muito, muito interessantes. E claro, se você não tem uma carteira completa e diversificada de investimentos, não sabe fazer essas análises, posso te ajudar ali com a nossa plataforma de análises. E de bônus você tem ainda as carteiras recomendadas, é só acessar o primeiro link da descrição ou então o comentário fixado ali embaixo. Então aqui no Panorama Resultado Capital, só para a gente concluir aqui
visualmente como é que está o desempenho dessas estratégias, de forma um pouquinho mais atualizada, né, um pouco mais ao vivo, só para a gente ter a referência. Então o FIX11, ele aqui embaixo, né, ele acabou de ser lançado, faz aqui uma semana, 2, nem isso, então é um histórico muito pequeno para a gente analisar, não dá para considerar isso aqui, mas a gente consegue aqui uma aproximação equilibrada, fazendo o quê? Pegando o CSHI e multiplicando aqui pelo dólar, tá certo? Essa é uma forma de você aproximar um investimento que já existe no exterior para sua versão brasileira, do tipo, é o FIX11 simulado. Nunca é exatamente igual, mas é uma aproximação, tá certo? E o que a gente tem aqui na prática, então? Basicamente, esse retorno aqui dos candles é a multiplicação deles e aqui embaixo é só o dólar. Ele tende a ter uma performance maior do que o dólar por conta ali daqueles prêmios de risco através das operações com as opções. Tá bom? Então a gente tem um histórico aqui que não é tão longo assim quanto o daquele estudo da Bloomberg, beleza? Desde 2022, que é quando o CSHI foi lançado lá nos Estados Unidos. A gente percebe que ele está se valorizando acima do dólar, né? Por quê? Porque ao longo do tempo aquela estratégia está dando um prêmio aí justamente para essa valorização aí, né? Que é aquele 1 a 1,5% que eles escreveram no documento que eles tentam bater. De forma aqui parecida, só para nosso conhecimento, eu deixei aqui também justamente aquele ativo, que é o principal ativo hoje em dia de renda fixa americana pós-fixada, o SGOV. Então, justamente, são os títulos aqui de 0 a 3 meses, aqui está em dólares, ok? Pegando, então, desde 2022, o CSHI, ele teve aqui também uma rentabilidade superior. Ele realmente consegue ter uma rentabilidade superior. Porém, não dá para negar que existe alguma volatilidade em determinados momentos, tá? Pô, Anthony, quando que são esses momentos? Cara, esse aqui, ó, abril de 2025, quando teve aquele pequeno crash aqui das tarifas. Depois, aqui em 24, também teve volatilidade. E aqui para trás, em porções menores, tá? Então, qual que é a grande sacada aqui que você precisa estar esperto, que você precisa estar ciente? Bom, se você precisa de algum tipo de exposição aí na renda fixa americana com viés mais pós-fixado, de quem não quer pegar muita oscilação com as taxas de juros, você talvez considere essas opções aqui como possibilidades para te atender, né? Até mesmo o SGOV, para quem investe fora, ele vai render ali de 0 a 3 meses, vai render a renda fixa americana. Então, se você busca, além daquela renda fixa pós-fixada, né, receber um prêmio a mais, para ter um pouquinho mais de risco, o que é risco? A exposição à volatilidade, talvez possa fazer sentido. Aqui ainda vale os cuidados por conta de ser um ativo muito novo, então ele está com um patrimônio líquido, na minha opinião, um pouquinho baixo ainda, por mais que tenha market maker, por mais que tenha aí toda a questão de regulação e liquidez, a gente sabe que ali no 1 minuto pode ter um spread um pouquinho grande para entrar e para sair do mercado. Mas a ideia em si é você ter uma rentabilidade a mais do que o pós-fixado americano. Porém, você também tem que ficar esperto com essa questão aqui, ó, da volatilidade com as opções. Então você pode ter um drawdown em determinados momentos de grande volatilidade no S&P 500, tá? Então, assim, de forma bem simplificada, é para esse vídeo não ficar técnico nem complexo demais, em momentos de grandes quedas do mercado, dependendo de como é que a estrutura das opções foi montada, pode ser que aquelas puts que estão vendidas, elas se valorizem muito ou muito mais rápido do que as outras puts que fazem ali o contrapeso. Então, essa não é uma estratégia que tem risco infinito, não é isso. Eles têm ali ganhos e perdas limitadas, mas você pode ter ali uma certa exposição à volatilidade. Então, claro, a tendência é que quando o mercado ele sossega, justamente aqui a cota se valoriza novamente, ele segue a tendência ali junto com aqueles prêmios de risco. Mas você não pode estar exposto para quando ele cair, você efetivamente for realizar esse prejuízo ou essa queda, né? Então você tem que considerar que a volatilidade pode acontecer em alguns momentos. Não é que é bom, não é que é ruim, você tem que avaliar ali qual que é a sua opção, a sua opinião efetivamente, mas não vai ser exatamente a renda fixa pós-fixada. A gente sempre fala, né, no mercado financeiro não existe almoço grátis. Então, se você quer uma rentabilidade de 1 a 1,5% a mais do que a renda fixa mais segura do mundo, que a gente fala, você tem que correr algum risco. E risco efetivamente é volatilidade. Tá? Mas, ainda assim, pegando aqui o drawdown mais recente, né, daquele topo histórico até onde ele caiu, foi algo próximo aqui a menos 1,5%, 1,6% aqui de correção. Então não é como se fosse uma grande queda, não é como se fosse uma grande volatilidade e assim por diante. Se a gente for comparar com opções como o BND, que também é renda fixa de certa forma em dólares, só para sua referência, é justamente um dos, não é bem um concorrente, né? Mas enfim, é um ativo de certa forma parecido, que pega aqui
justamente o STB11, que compra o BND lá fora, que são vários títulos de renda fixa com uma duration maior, que não é de 0 a 3 meses, então já vai ter um comportamento pré-fixado, você tem muito mais marcação a mercado. Então notem como são coisas que não competem diretamente, eu vejo que muitas vezes isso se complementa. Uma dessas soluções, duas no caso aqui do gráfico, né? Então o CSHI, que é o Fix11, ou o SGOV, que a gente não tem exatamente uma solução no Brasil, tem BDR, mas tem liquidez baixa. Eles são mais pós-fixados, aqui você corre um pouquinho mais de risco para ter um retorno maior, aqui você está mais ou menos na média mesmo, e o BND aqui você já tem duration maior e vários outros títulos junto, justamente para se expor ali, vamos dizer assim, a uma outra classe de renda fixa. Mas é só para mostrar para vocês como a volatilidade lá também bate, tá certo? No caso, isso aqui tá tudo em dólares, tá? Se a gente quiser ver em reais, teria que dar uma convertida aqui para BRL, justamente com o impacto do dólar sendo bem relevante, né? Ó, aqui tá o dólar. Essa linha aqui seria o dólar, então, enfim, a gente percebe como a renda fixa ela não se valoriza tanto assim, né? O comportamento é muito indexado ao dólar e aí cada um desses ativos tem seus aspectos. Então já comentei para mim o que você achou do Fix11, se faz sentido ou se não, ou se você prefere alguma outra opção como o dólar 11 ou até mesmo investir em dólar lá fora, que também de certa forma é interessante. E claro, se você ainda não entendeu a sequência geral de como analisar um ETF, eu te mostro nesse vídeo aqui com 5 passos práticos para você analisar um ETF. Então é isso, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.